A obra A Revolução dos Bichos, do escritor inglês George Orwell, foi escrita durante os anos de 1943 e 1944, no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas só foi publicada em 1945, após o fim da guerra. Orwell, um socialista democrático e antifascista, escreveu o livro movido pela desilusão com os rumos da Revolução Russa, iniciada em 1917, e com a ascensão do stalinismo. A obra é uma sátira direta à trajetória da União Soviética, mas também uma reflexão universal sobre a corrupção do poder. O livro foi rejeitado por várias editoras, pois a URSS era aliada do Reino Unido e dos Estados Unidos contra o nazismo, e uma crítica tão aberta era considerada inconveniente. Isso revela o clima de autocensura e realpolitik do período. A participação de George Orwell na Guerra Civil Espanhola, onde testemunhou a supressão dos trotskistas pelo Partido Comunista, foi crucial para sua compreensão dos mecanismos da propaganda e da traição dos ideais revolucionários. A obra é uma fábula distópica que narra a rebelião dos animais da Granja do Solar contra o explorador Sr. Jones. Liderados pelos porcos, os animais estabelecem um sistema igualitário baseado no animalismo, com 7 mandamentos. No entanto, sob a liderança do porco Napoleão, a revolução é gradualmente traída e uma nova elite opressora, simbolizada pelos porcos, surge, tornando-se indistinguível e até pior que os antigos humanos. A força da narrativa reside em sua alegoria precisa, onde cada figura representa atores históricos ou grupos sociais. Sr. Jones representa o czar Nicolau II e a aristocracia feudal russa. Incompetente e explorador, sua queda desencadeia a revolução. Velho Major representa a síntese de Karl Marx, teórico, e Vladimir Lenin, líder revolucionário. Propaga a ideia revolucionária por meio da Canção dos Bichos da Inglaterra, uma referência à Internacional, o hino dos movimentos de esquerda, símbolo global das lutas trabalhistas, mas morre antes da implementação prática. Napoleão simboliza Joseph Stalin. Usa a astúcia, a força bruta, por meio dos cães, assim como a polícia secreta da União Soviética, a NKVD, e a manipulação para consolidar o poder, eliminando rivais e corrompendo os ideais originais. Bola de Neve simboliza Leon Trotsky. Intelectual, carismático, planeja a defesa e o desenvolvimento por meio da construção de um moinho de vento na fazenda, mas é expulso pelo rival Napoleão e posteriormente demonizado como traidor. Garganta representa o aparato de propaganda stalinista, que era feito por meio do jornal Pravda. Reescreve a história, altera os mandamentos e mantém a ilusão de que o regime age pelo bem comum. Representação do proletariado dedicado e ingênuo. É marcado pela repetição do bordão "trabalharei mais". Sua força sustenta o regime, mas sua confiança cega leva à sua tragédia final, que é ser enviado ao matadouro, simbolizando a exploração máxima do trabalhador.
é o intelectual cínico e passivo, que compreende a manipulação, mas não age. Representa aqueles que, apesar de verem a verdade, não se engajam na resistência por descrença ou medo. Ovelhas. São as massas manipuladas, repetindo slogans como 4 pernas bom, 2 pernas ruim, que paralisam o pensamento crítico. Moisés, o Corvo. É um retrato dos líderes das religiões organizadas, vistas por Orwell como um ópio que adia a libertação terrena, tolerada pelo regime quando útil para acalmar os oprimidos. Moisés prega aos demais animais da fazenda a existência de um lugar chamado Montanha de Açucarado, que seria um paraíso celestial situado além das nuvens, lugar de descanso eterno e cheio de guloseimas, semelhante ao céu do cristianismo. Porcos em geral. São a nomenclatura, a elite burocrática e partidária que se tornou a nova classe privilegiada durante a época da União Soviética. A corrupção do ideal revolucionário. A trajetória de todos os animais são iguais para todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros é o cerne do livro. Mostra como revoluções podem ser sequestradas por uma nova elite. A distorção da linguagem e da história. Orwell, já antecipando 1984, demonstra como o controle da narrativa e a alteração do passado por meio dos eventos sendo reescritos por garganta são ferramentas essenciais para manter o poder. Os mandamentos são gradualmente modificados para servir aos interesses dos porcos. A ignorância e a manipulação das massas. A incapacidade de leitura e o analfabetismo político de muitos animais torna-os vulneráveis à propaganda. A passividade de Benjamin e a dedicação à crítica de Boxer são igualmente fatais. O culto à personalidade e o terror. Napoleão isola-se, cria rituais, a exemplo do tiro de canhão em seus aniversários, usa os cães para expurgos, representando os julgamentos da Moscou stalinista, e instaura um clima de medo. A banalização da violência. O massacre dos animais confessos mostra como o regime revolucionário devora seus próprios filhos, usando o terror como instrumento de controle. A mensagem central de Orwell é um alerta contra os totalitarismos de qualquer espectro político e uma crítica amarga à traição dos ideais socialistas de igualdade e justiça. Não é um ataque à ideia de revolução em si, mas à sua degeneração burocrática e autoritária. A célebre frase final, os animais de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era um, quem era outro, sintetiza a ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente, independentemente da ideologia inicial. O sistema torna-se uma mera troca de opressores. A obra transcende seu contexto específico. É uma lente para analisar qualquer regime onde uma vanguarda se afasta do povo, onde a linguagem é manipulada,
o que é comum em tempos de pós-verdade, onde a memória histórica é apagada e onde a crítica é sufocada em nome de um bem maior. Serve de alerta sobre a necessidade de vigilância constante, educação crítica e participação política para preservar a liberdade. A Revolução dos Bichos é uma obra-prima da literatura política pela sua eficácia narrativa e profundidade analítica. A forma de fábula, aparentemente simples, permite uma leitura em múltiplos níveis, acessível a jovens e profundamente rica para adultos. Orwell alcança o raro feito de ser profundamente específico na alegoria histórica e universalmente relevante. Sua crítica mordaz não é ao sonho de uma sociedade mais justa, mas aos mecanismos que pervertem esse sonho. É um monumento literário à desilusão, mas também um manual de resistência que nos ensina a desconfiar do poder absoluto, da linguagem enganosa e da passividade. Por isso, continua sendo uma leitura essencial e urgente, quase 80 anos após sua publicação.